E agora, finalmente, o momento dela, né? Finalmente, né? A gente, raramente, minhas empresas figuram É verdade. aqui dentro das carteiras, né? Da carteira de operações. Acho que sou pouco convincente. Nos últimos meses aí, acabou que o fechamento de curva de juros ajudou, né? Algumas empresas do meu setor. Mas hoje a gente vai falar de um case que parece contraintuitivo, mas que, na minha opinião, é um case mais defensivo e que pode surfar bem esse cenário de incerteza global, mesmo com a atividade industrial na Europa cedendo, tá? E por que eu falo isso? A gente historicamente observa, né? E só dando spoiler, a gente está falando da WEG. A WEG surfando muito bem esses momentos de crises ou de momentos de desaceleração global, porque ela tem uma diversificação setorial muito grande. O Vitor citou aqui o setor de petróleo, e a gente observa os dados da ABIMAQ que são divulgados mensalmente, são dados de alta frequência, que mostram que as exportações, né, relacionadas a máquinas industriais para plataformas de extração de petróleo, elas crescem e estão crescendo, né, continuam crescendo de maneira expressiva no Brasil, tá? Então, basicamente, quem oferece produtos para esse setor é a WEG aqui no país, tá? Então, a gente acredita que é um bom case nesse momento onde os investimentos estão aumentando dentro do setor. WEG também tende a surfar e essa boa exposição a commodities acaba sendo um trunfo, tá? Outra questão que é importante destacar em relação à WEG é que nesse momento que a gente tem desaceleração de commodities de maneira geral, como cobre e até o próprio aço, a gente tem observado a matéria-prima da WEG ficando mais barata. Então, os níveis de rentabilidade e margens têm crescido. Um outro fator historicamente, a distribuição entre produtos de ciclo longo e ciclo curto na companhia, são produtos ciclo longo, são aqueles produtos de projetos específicos, que geralmente possuem margens maiores, são feitos em parceria com a própria empresa que está contratando, né? Eles têm margens maiores, estruturalmente maiores. E o ciclo curto são produtos seriados. Então, ciclo longo, projetos específicos, margens maiores. Ciclo curtos, geralmente produtos seriados, que são feitos em massas. Por exemplo, um motor para um ventilador, tá? Um motor para um portão, que são feitos de maneira em série, eles têm margens menores. O que acontece? Estruturalmente e historicamente, a distribuição entre ciclo longo e ciclo curto, ela corre ali nos 50-50, tá? Para a WEG. E nesse momento agora de desaceleração global, o que a gente tem visto, principalmente com a desaceleração do GD, né, da geração solar distribuída aqui no Brasil, é uma maior representatividade dos produtos de ciclo longo nos resultados da companhia e que isso deve perdurar aí pelo menos até o final do ano. Então a gente acredita que dentro desse cenário, o patamar de margens da WEG ainda deve ser muito atraente e o mercado está olhando como um todo só o lado meio vazio do copo, tá? A gente acha que tem boa oportunidade. Falando de valuation relativo, né, hoje a empresa ela negocia no valuation relativo, a gente está falando de preço-lucro para os próximos 12 meses, equivalente ao que ela negociava no low aí do ano passado, né, que foi ali próximo aos R$23. Então, se a gente pegar lá em R$23, quanto que era o preço-lucro projetado para os próximos 12 meses, e pegar o mesmo preço-lucro de hoje aos R$34, a WEG está negociando no mesmo patamar relativo. Então, a gente acha que pode ser um momento interessante da gente estar exposto à WEG, e a gente ainda tem essa questão do câmbio, tá? Que se de fato o diferencial de juros, né, juro real entre Brasil e Estados Unidos continuar caindo, o câmbio naturalmente vai para cima e a WEG deve se beneficiar. Então acho que dinâmicas setoriais favoráveis, tá? Dinâmicas de margens favoráveis e um operacional que ainda a gente julga aqui como quase que blindado a momentos de desaceleração global. Então a gente achou que era o momento de incluir WEG na carteira como um player defensivo, embora pareça contraintuitivo, né, que negocia a 25 vezes lucro. Mas historicamente é muito mais que isso. Mas historicamente ela negocia muito mais do que isso. E quando a gente vai olhar o prêmio de WEG sempre negociou com prêmio em relação aos pares, né? Então a ABB, Schneider, a própria Siemens. Hoje esse prêmio em relação aos comparáveis ele está no menor nível dos últimos 2 anos. Então a gente acha que dentro do setor o valuation relativo também, essa compressão de prêmio ela não faz tanto sentido, por isso que a gente está posicionando o WEG na carteira. Boa. Não faz sentido por causa do crescimento, né? A WEG cresce mais. A WEG cresce mais do que a média dos pares e com margens melhores e nível de rentabilidade melhor. Exatamente. Boa, maravilha.